A gente já sabia que a Selic ia cair mais um pouquinho, foi para 2%. E o que aconteceu com o mercado? Azedou. Caiu mais de 2% hoje. Sempre tem uma explicação. Então a explicação para a queda hoje foi porque... Bolsa caiu pra caramba. 2% de queda na bolsa, Felipe. Comprei ontem várias ações do Banco do Brasil. Hoje despencou, mas... Boa. E eu que comecei a aportar recentemente em Sambi 4, o que eu faço agora? O dedo não tem que estar coçando, não. Tem que estar comprando, né? Eu queria começar falando que o investidor que sabe tudo, né? Aquele cara que já sabe antecipar os movimentos do mercado e tal... O que ele fez? Ele estava comprando adoidado ontem, anteontem, porque ia ter Copom, né? Então, a gente já sabia que a Selic ia cair mais um pouquinho, foi para 12,75. E o que aconteceu com o mercado? Azedou. Caiu mais de 2% hoje, ou seja, ninguém sabe nada de nada. Os movimentos, muitas vezes, eles são amplamente antecipados, outras vezes eles são amplamente chutados, né? Mas a verdade é que sempre tem uma explicação. Então a explicação para a queda hoje foi porque teve uma sinalização lá nos Estados Unidos de que pode vir a subir mais os juros, que a queda lá não vai ser tão cedo, enfim, aquela história toda que a gente sempre fala aqui, que não interessa para o investidor, e quem ficar perdendo tempo prevendo essas coisas vai estar deixando de alocar tempo em algo realmente produtivo, que é estudar as empresas, gastar a sola de sapato. Outro dia eu falei essa expressão, o pessoal falou que isso é coisa de Faria Limer, gastar a sola de sapato. Eu não sabia, mas tudo bem. Mas é isso, cara, vai conhecer o mundo real, se preocupa com o mundo real, com as empresas que estão lá comprando matéria-prima, produzindo, a fumacinha saindo da chaminé. É isso que interessa, né, Fabião? Totalmente, viu, Felipe? E a galera, eu acho que principalmente as pessoas que estão mais chegaram de forma mais recente no mercado aí não entenderam muito bem o que é queda, na verdade, né? Porque hoje parece que a bolsa caiu pra caramba. Primeiro que a gente não investe em bolsa, né? A gente investe em empresas que são listadas em bolsa. A bolsa é apenas um termômetro lá de ações que provavelmente a gente não teria na sua grande maioria. Então começa por aí, né? E 2% de queda na bolsa, Felipe, a gente já viu o Wesley Day caindo 12% em um dia só, 6 circuit breakers, isso não é nada, pessoal. Acho que o que o Felipe falou aí é o melhor recado que você pode ter no final do dia, né? A gente gosta de acumular boas empresas. Essas boas empresas, quando estão numa queda muito boa, simplesmente se transformam em belíssimas oportunidades. Oportunidades para você juntar mais dessas empresas. No final do dia, é isso que acontece, tá, pessoal? Então, não tenham medo, saiam dessa loucura, dessa maluquice do home broker. A hora que for para você aportar, tem o AGF+, lá para você olhar quais empresas que estão abaixo do preço teto, que são boas empresas, pagando bons dividendos a bons preços. Tenha metas em número de ações, que é isso que importa no final do dia, é isso que vai fazer com que você viva de renda em algum momento. E o que você vai colocar em prática é justamente aquele modus operandi bom e fácil de se executar, que é abrir o home broker, comprar a empresa, fechar o home broker e ir trabalhar e fazer uma coisa que você faz de melhor no seu trabalho para ficar melhor, para ter um aporte maior. É isso, ficar com a sua família. Essa é a pegada que a gente ensina aqui, tá bom, pessoal? Então, o Paulo Dalceri falou exatamente o que a gente prega, ó. Acumular boas empresas a bons preços, então tem que ficar de boca aberta. É exatamente isso, Paulão. E quando você abocanhar e acabou o dinheiro, não tem problema. Quando tiver o próximo dinheiro através do dividendo ou do seu aporte, vai lá e compra de novo. Eu acho que é simples assim, né, Felipe? Fabião, a gente é colecionador de ações, né? A gente não tem a história lá de colecionar figurinha. Quando eu era moleque, se colecionava tudo, selo, não sei. A gente hoje gosta de colecionar ação, aquela ação que tá lá dando sopa, que tá barata, que ninguém quer. É a hora justamente que a gente olha com mais carinho e consegue fazer o nosso recurso valer mais, né? Porque a gente consegue comprar mais ações com menos recurso. Então, eu particularmente, eu acho que você também, não tô vendo o momento atual com toda essa euforia que se fala, né? Hoje todo mundo fala, a Bolsa certamente vai subir porque a taxa de juros vai cair. Agora sim, existem muitas questões por trás disso.
eu acho que a primeira que eu me pergunto é com relação à sustentabilidade desse movimento de baixa, ou seja, vai cair, mas será que a gente vai ter uma taxa de juros estruturalmente mais baixa no Brasil daqui para frente? Eu acho que não. A gente vê como está o fiscal, a situação das contas públicas, então tem muita coisa ainda que pode contribuir amanhã para a taxa de juros voltar, não sei se a patamares atuais, mas talvez muito próximo do atual e continuar com juro real exorbitante, né? Então, a gente, acima de tudo, não fica olhando para o macro, né? Por mais que a gente fale isso com recorrência, mas a gente gosta de entender as empresas e a gente entende que muitas das empresas que existem no Brasil, muitas delas que nem estão na nossa carteira, são empresas que vão sobreviver independente do momento, vão prosperar independentemente da taxa de juros, tem um poder de repasse muito grande, muitas vezes, nos seus produtos e serviços, e conseguem, com isso, prosperar, né? Você vê a situação, por exemplo, da Argentina hoje, né? Acho que é uma situação dramática, ninguém quer viver aquilo, uma inflação absolutamente fora de controle, uma moeda que não vale nada, né? Mas você olha alguns ativos no país, por pior que seja a situação, eles estão corrigindo na taxa da inflação, eles preservam valor. Então, você olha a Bolsa Argentina, assim, ela está tendo um desempenho muito interessante, não que a gente acompanhe, mas o que eu digo muitas vezes a situação de uma empresa, ela não reflete a situação de um país. E, acima de tudo, num país como o nosso, onde você tem vários países dentro do nosso país, né, a gente conhece algumas empresas profundamente que conseguem sobreviver e prosperar e vêm fazendo isso e vão continuar fazendo, né, Fabião? É isso mesmo, filho. Vamos pegar algumas perguntinhas rápidas aqui. Pega aí. O Gilberto, ele fala assim: comprei ontem várias ações do Banco do Brasil, hoje despencou, mas estou pensando em dividendos, estou feliz com a queda. Gilberto, é simplesmente assim, a bolsa, quando abre, ela abre apresentando um preço para você. Se fizer sentido, você compra, se não fizer sentido, você não compra. A gente não diz aqui para você vender, nem quando sobe, principalmente quando se tratam de boas ações, né? É importante frisar uma coisa, né? Todos nós aqui na GF temos carteiras diferentes, mas de qualquer forma a gente tem uma estrutura sólida em ações que pagam dividendos e essas a gente não costuma vender, a gente não vende de jeito nenhum. O Felipe tem uma forma de investir, eu tenho outra, o Barsi tem outra, a Lu tem outra, todo mundo tem uma forma diferente de investir, mas eu acho que o principal recado, e acho que faz parte da pergunta que você falou, você está falando assim: estou feliz por conta dos dividendos, ainda que haja queda. Se continuar havendo queda, você vai continuar comprando? Essa é a questão, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com as empresas, em termos de preço. A gente não sabe se elas vão cair, se elas vão subir, se elas vão multiplicar, se elas vão dividir, não dá para saber. O que dá para saber é exatamente isso que o Felipe falou. Você está comprando boas empresas que estão em bons preços, você tem o AGF+, para isso. Não vai te deixar pagar caro o AGF+. Se você seguir a ferramenta do preço teto dessas empresas, você não vai pagar caro. A questão é, se você está confortável o suficiente para ter pago o preço que você pagou. E outra, eu sempre costumo dizer isso, viu, Felipe? Se a empresa cair 50%, você ia estar confortável com essa empresa na carteira e ia continuar comprando mais? Eu acho que é uma boa pergunta, é uma pergunta inicial boa para você saber se você quer ter essa empresa, quem sabe, para o resto da vida. Manda lá. Essa pergunta não só é boa, mas o Thiago Costa acabou de fazer ela e eu vou mandar aqui para você. Boa. E eu que comecei a aportar recentemente em Sambi 4, o que eu faço agora? Eu mantenho e compro mais? A minha meta é de 10 mil ações, já tenho 7 mil em carteira no momento, dedo coçando para aportar mais e bater a meta. Antes de você responder, eu acho que a primeira coisa para você se questionar, Tiagão, você está perguntando para a gente se você compra mais e você já estabeleceu uma meta e vem cumprindo essa meta, alguma coisa errada, porque se ela é uma boa empresa e está caindo, agora que você deveria estar empolgado, não, o dedo não tem que estar coçando, não, tem que estar comprando, né, Fabião? Exatamente, Felipe. Inclusive, isso é importante, a gente fala isso no Jeito Barsi de Investir. Tem um módulo lá, que é o módulo 4, né, Felipe? Onde a gente estabelece algumas metas e faz isso ano a ano. Todos os anos a gente passa comprando empresas, obviamente respeitando preços, obviamente respeitando momentos onde o dividendo inteligente acaba sendo
recompensador. Isso é muito bacana, tá? Então, se você está fazendo essa pergunta, você precisa do jeito Barsi de investir. Você precisa entender como é que funciona a nossa estratégia, tá? Porque ela é libertadora nesse sentido. Você tá perguntando, pô, eu tenho uma meta que eu fiz, a ação tá caindo. Cara, ela caiu muito pouco hoje, se você for ver, né? Acho que todas as empresas, pô, você pegar a bolsa caiu 2%, algumas empresas caíram 2%, 3%. Cara, isso não é queda, na real. Sendo bem sincero, pra gente que investe a longuíssimo prazo, 2%, 3% não é nada. Né? Então, a questão é justamente essa. Se esse Sambi 4 que você comprou cair 50%, e pode acontecer, viu? Não venham com essa história de que é muito difícil cair 30%, 50% dessas empresas. Não tem nada de difícil. Qualquer empresa boa, ruim, média, todas as empresas podem cair 50%, 60%, 70% a qualquer momento, fruto de qualquer crise, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Isso já aconteceu inúmeras vezes. A mais recente foi a pandemia. Não estamos falando de muito tempo não, né, Felipe? 3, 4 anos atrás, alguma coisa assim. Então, a qualquer momento isso pode acontecer, só que isso já aconteceu para nós e tudo que a gente fez foi mais do mesmo. A gente comprou mais empresas, mais ações, pegando mais dividendos e uma hora acabou, inclusive, o nosso dinheiro, porque acaba, é normal, você tá comprando, vai dando circuit breaker, acho que o meu acabou no terceiro, viu, Felipe? O meu também, Fabião. Segundo, terceiro já era. E eu ainda comecei a comprar termo, eu tava com 120% do meu patrimônio em ações naquela hora. Não recomendo, crianças. Tá? Não façam isso em casa. Não façam isso em casa, tá, pessoal? Isso aí acho que a gente costuma falar isso assim, para quem tem mais de 10, 15 anos fazendo o que a gente faz, já tem carteira consolidada, é outro papo, né? É outro negócio. Mas mesmo assim, pessoal, isso pode acontecer a qualquer momento e você tem que estar preparado para ver o patrimônio oscilar. E o que é mais legal é que a gente fala exatamente isso, para você não olhar patrimônio. Patrimônio é métrica do ego, não significa nada. Absolutamente nada. O que significa alguma coisa são as metas em número de ações. São elas que te aposentam com o passar dos anos, né, Felipe? Mais ações, totalmente. Mais dividendos. Esse é o recado, né? O patrimônio é o que a gente fala, né, Fabião? Não é que ele não importa, ele é super importante pra gente, sim. Mas ele é uma consequência, né? É isso que a gente quer dizer. Você não vai ficar paranoico, olhando todo santo dia como tá a tua carteira, hoje eu tô mais rico, amanhã eu tô mais pobre e tal. Não é assim que funciona. Então o patrimônio, se você tá pagando barato, coisa boa, é questão de tempo para ele ajustar. Mas você não está olhando para isso, é o dividendo que te alimenta, que enche o teu bolso, que paga boleto. A Laura Ito fez um comentário aqui, eu não consigo pôr na tela, infelizmente, mas ela está falando que ela nunca comemorou tanto ver home broker vermelho. O JBI, exatamente, valeu. O JBI virou uma chavinha na tua cabeça. Laura, essa chavinha não foi só na tua, não. Quando eu conheci a estratégia, virou na minha também, virou na do Fabião, vira de todo mundo. Porque a gente aqui aprende desde cedo, desde criança, que bolsa caindo é ruim, bolsa subindo é boa. Bolsa caindo é vermelho a cor do medo, do desespero, da atenção, do alerta. Você liga o jornal na televisão, ainda, não sei nem se tem jornal na televisão ainda, né, Fabião? Faz tanto tempo que eu não vejo isso. Acabou, é só YouTube você agora. Liga lá, eu lembro, o William Bonner com aquela cara de pavor falando. A gente foi condicionado a vida inteira para operar dessa forma, quando deveria ser o contrário. Quando a bolsa despenca, boa parte do risco que estava embutido nas cotações, ele é extirpado, ele cai fora. Então, é a hora que você está comprando um negócio pelo preço abaixo do que ele vale. É isso, a gente não torce por crise, mas a gente tem a segurança que mais cedo ou mais tarde, num país como o nosso, alguma besteira será dita, alguma outra bobagem será feita, e é a hora que a gente consegue comprar ainda mais barato, né, Fabião? O legal é que pode soar bem poético isso que a gente fala aqui, mas na real, já quando acontece, a gente faz questão de abrir live aqui para vocês com um baita do sorrisão no rosto para executar aquilo que a gente sempre defende, porque é o que a gente sempre fez, na verdade. A Dri Trin, ela fala assim, ó, então, o mesmo que vocês falam para os ativos brasileiros nos Estados Unidos, vocês lidam da mesma forma? Olha, Adri, a gente não investe em empresas nos Estados Unidos, tá? A gente não compra ações norte-americanas. Inclusive, foi muito legal que ontem a gente fez uma
Ontem não, né, Felipe? Anteontem. A gente fez uma aula com o próprio Barsi, né? E ele estava falando sobre isso. Teve uma pergunta parecida sobre o porquê ele não investia os seus recursos no exterior. E ele fala uma coisa que a gente acha fantástica, né? Claro que existem oportunidades no exterior e nós aqui do GF, a gente não julga ninguém. Se você acha que tem oportunidades boas no exterior, se você quer colocar o seu capital lá, tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que o jeito Barsi cabe lá também. Inclusive, você tem o Warren Buffett que faz algo parecido com o que o Barsi faz lá fora, com o que a gente faz lá fora. Beleza, mas existem empresas cotadas assim, de uma maneira muito maior do que aqui. Você pega um banco do Brasil aqui, você está comprando um banco abaixo do seu valor patrimonial. Você pega um JP Morgan lá, talvez seja cotado a 50 vezes o valor patrimonial. Então o risco que você acaba assumindo é muito maior lá fora do que aqui. A gente enxerga, nós do AGF enxergamos, que existam... Aqui no Brasil você está vivendo no mato alto. Tem muita empresa abaixo do valor patrimonial que paga bons dividendos, empresas centenárias que são vitais para o Brasil, né? São empresas que são vitais aqui dentro e tá aqui do seu lado. Você pode ligar para o RI, você pode visitar, você pode fazer tanta coisa, você vai querer investir lá nos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, se você quiser investir, a gente respeita pra caramba e a gente encara da mesma forma. Dá para você utilizar a estratégia do jeito Barsi de investir lá fora de maneira tranquila. Eu acho que a pegada é essa. Lembrando uma única coisa, né, Fabião? Nessa estratégia, se você tem real e está investindo lá fora, você tem um risco cambial associado também, tá? Então, é um componente adicional que você está colocando que a gente não olha aqui. Isso sem falar várias outras coisas, assim, a dificuldade de acompanhar as empresas, de estar mais próximo, tal. Então, por essas e outras, a gente prefere ficar aqui no nosso território que a gente conhece melhor, né, Fabião? Coisa rápida. É que o Gilberto me puxou a orelha aqui e falou, Fabião, só para complementar o que eu disse, eu fiquei feliz da queda do Santander porque dá para comprar mais. Bom. Gilberto, desculpa. Vale corrigir. Eu ia aproveitar também, antes da gente encerrar, Fabião, o Casa Nostra 10, ele perguntou se alguém podia emprestar R$1 milhão para ele devolve 2 milhões em 3 anos. Olá. Casa Nostra, manda inbox pro Fabião. Lógico. Que ele vai dar um jeito aí no teu problema, tá bom? Pode mandar lá. Vou providenciar o Pix em breve, viu? Os caras são abusados, né, Fabião? A gente dá a mão que é o braço, meu. O negócio tá bravo aí, viu? O pessoal tá pedindo dinheiro emprestado e devolvendo 100% em 3 anos, hein? É pior do que subscrição, né? Aquelas subscrições que você não entende. A empresa pedindo para você, me bota aqui, me compra ações aqui a R$10, eu te prometo que vai valer. Sei, conheço bem essa história. Eu sei como funciona essa história.